Romanos capítulo 8, nós vamos ler do verso 12 ao 17. Que diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, uma vez mais nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, e pela liberdade também que temos, ó Pai, em podermos estudar a Tua Palavra. Pai Santo, Pai querido, seja conosco agora nesta noite, Senhor, através da mensagem desse parágrafo, Senhor, que o Senhor venha, Teu Espírito Santo venha me iluminar, Senhor, venha me fortalecer, Senhor, venha me fazer conhecedor, Pai, da Tua vontade para a minha vida, Senhor, ao compartilhar com os irmãos esta mensagem dessa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo possa me iluminar, Senhor, possa me usar como instrumento das Tuas mãos, Senhor. Te peço, ó Pai, que o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja louvado, o Senhor seja agraciado, ó Pai, através da Tua Palavra, Pai. E que nós possamos também, ó Pai, aprender um pouquinho mais do Senhor e da Tua vontade para nossas vidas, Pai. E eu oro agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui em Romanos capítulo 8, nós descobrimos o poder para desenvolver a vida que temos em Cristo. Nós descobrimos também o segredo de uma vida vitoriosa sobre o pecado. Nós vemos que o que é andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo operando em nós e o que o Pai e o Filho planejaram e providenciaram para nós. Aqui nós vemos a vitória sobre o pecado, que está no verso do 1 ao 4. Esse é o resultado da nova vida que nós temos em Cristo. E nós vemos também a vitória sobre a morte, que está a parte do verso 5 até o versículo 11. Essa passagem ela é um aviso a todos aqueles que pensam poder levar uma vida espiritual independente do Espírito Santo, que acham que a força está em nós mesmos, em podermos ter uma vida espiritual baseada na nossa própria vontade, no nosso próprio poder, independente da ação do Espírito Santo em nós. Então, dos 5 a 11, nós aprendemos o quanto nós dependemos do Espírito Santo no nosso viver cristão. E no texto de Romanos 8:12, que é o texto que nós vamos estar estudando, nós temos uma nova vida, uma vida vivificada, ou seja, isso significa tornar a viver. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos. E o título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite é Filhos de Deus. Vamos ler novamente o verso 11, que diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Irmãos, o nosso credor é o Espírito Santo, e não a carne com seus feitos. Fazer a vontade da carne leva à morte espiritual. Nós vemos aqui a primeira parte do verso 6 do capítulo 8, a primeira parte, que diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte. Ou seja, a inclinação do homem, a nossa inclinação natural da nossa natureza pecaminosa,
é fazer a vontade da carne. Nós não temos força e nem poder para resistir à carne, se essa força e esse poder não vier do Espírito Santo nos capacitando a mudar de vida, a não fazer a vontade da carne. E ter uma mente carnal e fazer sua vontade é ser inimigo de Deus. Todas as vezes que nós vamos pela vontade da carne, nós estamos contra a vontade de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, nós fazemos a nossa vontade, não a vontade de Deus. Isto é fazer a vontade da carne, ter a ira de Deus contra nós. Aquele que vive para fazer a vontade da carne, ele vive em rebelião com Deus. Aqueles que vivem fazendo a vontade da carne, vivendo de acordo com as suas próprias vontades, que não buscam a vontade de Deus, não buscam o poder do Espírito Santo, ele está em rebelião contra Deus, ele não está fazendo a vontade de Deus, ele está apartado de Deus. Aquele que vive para fazer a vontade da carne, vive em rebelião com Deus. Isso deve fazer parte do nosso passado, irmãos. Antes de nós sermos salvos, antes de nós conhecermos a verdade, antes do nosso Senhor Jesus Cristo nos aceitar como filhos, essa era a nossa vida. Nós vivíamos pela carne, nós fazíamos a vontade da carne, nós não conhecíamos a Deus. É Ele que nos chamou, é Ele que nos salvou, e o Espírito Santo que nos capacita a ter uma vida de santidade. Em 1 Pedro capítulo 3, eu convido os irmãos que vão para lá, 1 Pedro capítulo 3, não, capítulo 4, irmãos, 1 Pedro 4, capítulo 4, verso 3, diz assim, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e indetestáveis idolatrias. Essa era a nossa vida antes de nós conhecermos a Deus e conhecermos a vontade dEle para nossas vidas. Essa era a nossa vida velha, antes da nossa salvação. Então nós vivíamos de acordo com os dítames da carne. Ela que ditava a nossa maneira de viver, a nossa maneira de proceder. Então a nossa dívida, irmãos, ela não é com a carne. A nossa dívida hoje é com o Espírito Santo. A Ele nós somos totalmente devedores. A Ele nós devemos tudo na nossa vida espiritual. O nosso viver cristão depende exclusivamente do Espírito Santo. É Ele que nos dá força, é Ele que nos fortalece no nosso dia a dia. Todo o nosso viver, nós somos completamente devedores ao Espírito Santo. Nós não temos nenhuma obrigação de servirmos à carne. Uma vez que somos salvos, conhecemos a verdade, o Espírito Santo habita em nós, não tem por que nós fazermos a vontade da carne. Ele nos capacita, Ele nos dá poder, o Espírito Santo nos dá força para resistir à vontade da carne e viver de acordo com a vontade e aquilo que o Espírito Santo nos guia. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Antes nós não conhecíamos a verdade, mas depois de salvo, nós conhecemos a verdade e é Ele e o próprio Espírito Santo que nos guia nessa verdade. Ele que nos capacita, Ele nos dá força, nos dá poder para viver uma vida santa. Isso não depende de nós mesmos, depende dEle. É o Espírito Santo que nos dá poder para testemunhar de Cristo. O nosso testemunho de Cristo não depende de nós mesmos, depende do Espírito Santo. Ele coloca as palavras na nossa boca, Ele nos instrui, Ele nos ilumina para darmos testemunho do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por nós. Esse testemunho é o próprio Espírito Santo que nos dá força, nos dá poder para testemunhar de Cristo, testemunhar da nossa salvação, como nós éramos, como nós somos hoje e aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. Essa força, esse poder vem do próprio Espírito Santo. Ele é o Consolador e permanece para sempre conosco, ou seja, Ele habita em nós. Uma vez que nós fomos salvos, nós temos o Espírito Santo nos consolando, nos confortando, nos guiando
Ele não só nos mostra o caminho, Ele nos pega pela mão e nos guia pelo caminho da verdade. E Ele nos consola e Ele habita conosco, está sempre conosco. É o Espírito Santo que nos faz vitoriosos sobre o pecado. E nós mesmos, se nós formos depender de nós mesmos para lutar contra o pecado, nós vamos falhar. O Espírito Santo, esse poder vem dele. Ele habita em nós, é Ele que nos dá o poder para resistirmos o pecado, para sermos vitoriosos sobre o pecado. Veja aí comigo o verso 13. Romanos 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Irmãos, os que vivem para a carne morrem. Aqueles que vivem para fazer a vontade da carne morrem espiritualmente falando. Eles estão mortos, estão completamente separados de Deus. E agora que os que morrem para a carne, aqueles que morrem para fazer a vontade da carne, esses vivem. Aquele que morre para fazer a vontade da carne, para não fazer a vontade da carne, para não viver uma vida de pecado, eles vivem espiritualmente, porque eles terão vida eterna, eles ressurgirão para a vida eterna. Então, aqueles que vivem para a carne, para fazer a vontade da carne, certamente eles morrerão e não ressurgirão para a vida eterna. Agora, aqueles que morrem para o pecado, que morrem para a carne, para viver no Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, certamente terão vida eterna, gozarão a vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vida verdadeira, ela começa com a morte da nossa vontade, a morte dos desejos carnais. Ou seja, a pessoa só vai começar a viver verdadeiramente quando ele mata a vontade da carne, quando ele mata o pecado. E essa força para fazer isso não vem de nós mesmos, vem do Espírito Santo. Aquele que tentar fazer isso por ele mesmo, que não seja na dependência do Espírito Santo, certamente irão falhar. Nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo. Então, quando buscamos fazer a vontade de Deus e a vida no Espírito, temos caminhos seguros e gozamos de paz com Deus. Quando nós abandonamos a vontade da carne, vamos viver no Espírito, uma vida espiritualmente falando com Deus, nós vamos ter paz com Deus, nós vamos gozar da paz de Deus em nossas vidas, no nosso caminhar cristão. Mas isso aí só é possível com o poder do Espírito Santo. Não adianta nós tentarmos fazer isso por nós mesmos. Nós vamos depender exclusivamente do Espírito Santo para vencer. Então é o Espírito Santo que nos capacita a mortificar as obras do corpo. Como eu estou dizendo, não adianta nós tentarmos mortificar as obras da carne, a vontade da carne por nós mesmos, se nós não buscarmos a força e o poder do Espírito Santo que habita em nós. Uma vez que nós fomos salvos, o Senhor Jesus Cristo nos aceitou, Ele nos selou com o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós, então Ele vai nos dar força, Ele vai nos capacitar para viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade. E essa vida de santidade, ela só é dada através do Espírito Santo que habita em nós. Colossenses 3,5, ele manda fazer morrer a nossa natureza terrena. Se os irmãos quiserem dar uma olhada aí, Colossenses capítulo 3, verso 5. O apóstolo Paulo lá diz que manda morrer a nossa natureza terrena, ou seja, a nossa natureza espiritual, a nossa natureza divina, essa é que deve ter força, deve agir na nossa vida, mas a nossa natureza pecaminosa, nós não vamos matar ela continua em nós, mas nós temos que restringir a força dela, nós não podemos deixar que ela nos domine. Uma vez que nós temos o Espírito Santo, nós temos o poder de não deixar que a natureza pecaminosa continue agindo, continue dirigindo a nossa vida. Veja ainda o que diz o próprio Jesus em Mateus capítulo 5. Veja a seriedade, vamos ver a seriedade do pecado na vida do crente.
Mateus capítulo 5. Veja aí comigo, verso 29 ao 30. Mateus, capítulo 5, verso 29 ao 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e o lança de ti, pois te convém que se percam dos teus membros, e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Irmãos, aqui então nós vemos, isso mostra aqui a seriedade do pecado na nossa vida, a seriedade do pecado na vida do crente. Muito do que Cristo está dizendo que às vezes é melhor você perder um membro do que perder todo o corpo todo ir para o inferno. Então a gente vê o tanto o pecado, a seriedade do pecado na vida do crente depois de salvo. O quanto o pecado é prejudicial à vida do crente. Então, nós temos que, então, abandonar o pecado e procurar levar uma vida com Deus. Vamos ainda ver aqui, o segundo ponto que eu anotei aqui. Obedecer ao Espírito Santo é sinal de filiação como filho de Deus. Ou seja, então aquele que vive, que deixa o Espírito Santo agir na vida dele, ele vai ter a certeza da sua filiação como filho de Deus. Vamos ler o verso 14 e 15 de Romanos 8. Romanos 8, 14 e 15, que diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, Deus só adota filhos. Nem todos são filhos de Deus. Às vezes, muitas das vezes, nós ouvimos isso por aí, né? As pessoas falam assim, qualquer igreja que você for, é tudo bem, nós todos somos filhos de Deus, mas isso não é uma verdade. Filhos de Deus são só aqueles que são adotados por Deus, são só aqueles que possuem o Espírito Santo, aqueles que são selados com o Espírito Santo, aqueles que Deus amou, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus salvou. Esses que são os verdadeiros filhos de Deus. Esses filhos, muitas das vezes, essas outras pessoas que se dizem filhos de Deus, são filhos de Deus no sentido de ser criados por Deus. Deus, como dom da vida, realmente Ele é o Criador de todas as pessoas. Mas filhos de Deus, aqueles que têm intimidade com Deus, que vivem realmente, têm um relacionamento direto com Deus, entrega seus caminhos a Ele, de ser guiado por Ele, esses é só aqueles a quem Ele chamou, é só aqueles que são adotados como filhos. Esses que são os verdadeiros filhos de Deus. Filhos de Deus é quem recebe a Cristo, crê nele como Senhor e Salvador. Muitas das vezes a pessoa fala que crê no Senhor Jesus Cristo, mas ele não tem Ele como Senhor de sua vida. Não existe uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo e que se diz salvo, mas que não tem Ele como Senhor, que não é seu servo, que não é seu discípulo, que não segue, não faz a vontade dEle na sua vida. Isso não é verdadeiro. Filho de Deus, aquele que realmente é salvo, que tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele também tem que ter Cristo como seu Senhor. Ele é seu Senhor em todas as áreas da sua vida. Ele vive para servir e fazer a vontade do Pai. Muitas pessoas conhecem a Deus como Criador, não como Pai. Veja o que diz João 1:12. O Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Que diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Então, esses aqui são os verdadeiros filhos de Deus, aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo recebeu, aqueles a quem Ele mesmo deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome e o têm como Salvador e Senhor de suas vidas, aqueles que vivem para cumprir, fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Esses sim são filhos de Deus. E o Espírito Santo, ele nos guia pelo caminho da obediência, a viver como filhos de Deus. Nós só somos guiados pelo caminho, nós só obedecemos a Deus porque o Espírito Santo nos capacita para isso. É Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita. É verdade que na nossa salvação, na nossa regeneração, não tem participação nenhuma nossa, essa é obra totalmente do Espírito Santo. Agora, a nossa santificação, essa nós participamos dela. O Espírito Santo nos dá poder, nos capacita para obedecermos e viver essa vida santa. Mas nós somos chamados também a participar da nossa santificação. Mas esse poder também vem do próprio Espírito Santo. Muitos pensam que são filhos de Deus, quando na verdade não são. É aquilo que eu acabei de dizer, muitas das pessoas se enganam, eles se pensam filhos de Deus, e muitas das vezes vivem no engano, pensam que são filhos de Deus, quando na verdade eles não são filhos de Deus, justamente por isso, eles não têm o Senhor como Salvador e Senhor de suas vidas, não são servos de Deus. Se somos guiados pelo Espírito Santo, com certeza somos filhos de Deus. Verdadeiramente, irmãos, só são filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E muitas das vezes há muita gente que não se deixam ser guiados pelo Espírito Santo. Mas aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, eles têm uma vida guiadas pelo Espírito Santo, faz aquilo que o Espírito Santo os leva pela verdade. A verdade é que nem todos se deixam guiar pelo Espírito Divino de Deus. Muitas pessoas rejeitam ser guiados pelo Espírito Santo. Tentam viver pela força da própria carne, pela força da sua própria vontade. Não deixa que o Espírito Santo domine a sua própria vontade, nem os guies. Então, nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção de filhos. Veja aí, no capítulo 8 de Romanos, o verso 15. Nós vemos aqui que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção de filhos. O verso 15 diz assim, ó, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, muitos pensam que tem de levar uma vida justa por medo do castigo de Deus. Eles não obedecem a Deus, eles não tentam ter uma vida de santidade por amor, por aquilo que Cristo fez por eles. Não reconhecem o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por eles. Muitas das vezes eles pensam que tem que levar uma vida justa, tentam levar uma vida santa do medo do castigo de Deus, mas não em gratidão por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. Mas na verdade, nós temos que ter vida santa, vida justa, em gratidão por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele pagou pelos nossos pecados, e nós somos gratos a Ele por isso, e nós vamos demonstrar isso em viver uma vida santa, uma vida de obediência, uma vida de gratidão a Ele. O Espírito Santo é que opera uma mudança na natureza da pessoa. Esse é o nascer de novo. Toda essa mudança de comportamento, essa mudança de viver, ela é operada pelo próprio Espírito Santo de Deus. É Ele que faz toda essa mudança em nossas vidas, não nós mesmos. Quando nós nascemos de novo, então, nós somos uma nova pessoa. Nós deixamos tudo aquilo para aquele passado de fazer a vontade da carne e passamos a viver a vida no Espírito pela força do próprio Espírito Santo. Então Deus nos aceitou, nós como seus filhos, não somos nós que aceitamos a Deus, Ele mesmo é que nos aceitou. Mesmo com todos os nossos pecados, todas as nossas dificuldades,
os nossos erros, as nossas falhas, Ele nos aceitou, nós nascemos de novo, Ele nos fez uma nova pessoa em Cristo Jesus, nosso Senhor, a obra do Espírito Santo em nós. Então, aquele que não é filho de Deus não é adotado como filho. É aquilo que eu estava falando, as pessoas muitas das vezes se enganam. Se não são adotados, se não são adotados por Deus, ele não é filho. Como filho adotivo agora, nós temos uma nova relação familiar. Irmãos, tudo aquilo que nós tínhamos antes, aquela vida que nós vivíamos antes, é passado. Era vida de pecado. Então, se nós vivemos uma nova vida em Cristo, nós temos uma nova relação familiar, nós temos uma nova maneira de viver com Deus, com Cristo, com os irmãos em Cristo. A nossa maneira de viver ela é totalmente transformada pelo próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. E nós mesmos, se nós fôssemos depender de nós mesmos, não haveria mudança nenhuma em nós. Mas essa mudança ela é feita exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos faz uma nova criatura, um novo relacionamento familiar. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 18, diz assim: Eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso é verdade, irmãos. Ele é para nós pai, e nós seremos para ele filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é uma verdade que ele incute na mente de todo daquele que ele salvou. Agora veja comigo ainda Gálatas capítulo 4. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Vamos ler do verso 5 até o 7. Gálatas capítulo 4, do verso 5, a partir do verso 5 até o 7. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Irmão, então essa é a nova vida que Cristo nos dá. Nós somos filhos adotivos. Deus nos adotou como filhos, Ele nos aceitou, apesar de todos os nossos pecados. Ele nos salvou, Ele nos transformou e nos adotou como filho. E essa nova vida, ela une os santos no céu e na terra. Efésios 3,15, se os irmãos quiserem conferir lá, nós vamos ver que essa nova vida, ela une os santos no céu e na terra. Nós somos unidos em uma só família, filhos de Deus, nos céus e na terra. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele reconhece a irmandade do seu povo. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos reconhece como irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Veja aí em Hebreus capítulo 2, verso 11. Hebreus, capítulo 2, verso 11, que diz assim: Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não tem vergonha de nós, de nos chamar irmãos, porque nós vivemos uma vida de santidade. Nós procuramos fazer a vontade do Pai, a vontade dEle. Nós vivemos de acordo com aquilo que nós somos chamados para fazer. Então, Ele não tem vergonha de nos chamar irmão, de nos ter como irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo reconhece nós como irmãos. Nós vamos ver também que o próprio Espírito Santo, ele testifica, ele dá testemunho da nossa adoção espiritual. Veja aí no nosso texto de Romanos 8, o verso 16 ainda. Romanos 8, verso 16, que diz assim, ó: O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus.
Então, a nossa filiação com Deus, ela é confirmada pelo próprio Espírito Santo. E, irmãos, nós não precisamos de uma testemunha mais fiel e verdadeira do que o Espírito Santo. O Espírito Santo é a testemunha verdadeira e é Ele que testifica, é Ele que dá testemunho da nossa filiação com Deus. Então, nós não necessitamos de uma testemunha mais fiel e mais verdadeira do que o Espírito Santo. 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 4, 13, diz: nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Então nós conhecemos que estamos em Cristo e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo, ele nos selou com o Espírito. Esse Espírito Santo que nos dá testemunho da nossa condição de filho de Deus. E o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de obediência de Deus, a Deus como seus filhos. É o próprio Espírito Santo que nos capacita, que nos dá força de levar uma vida como filhos de Deus, como filhos adotados por Deus, como filhos de Deus, de fazer a vontade dele, de viver uma vida de acordo com a sua vontade e os teus propósitos para nossas vidas. Então o Espírito Santo, ele dá testemunho, porque ele é a verdade. Nós não temos que buscar termos dúvida nenhuma, receio nenhum, medo nenhum, porque é o próprio Espírito Santo que dá esse testemunho que nós somos filhos de Deus, nós somos adotados como filhos dele. O Espírito Divino também, ele nos capacita a conviver como irmãos em Cristo, como família. Se nós temos essa convivência de irmãos em Cristo, na igreja, nos nossos relacionamentos, esta capacidade, ela vem do próprio Espírito Santo que habita em nós. É ele que nos capacita a termos esse relacionamento de irmãos com irmãos. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o próprio Espírito Santo é nossa testemunha, que agora fazemos parte da família de Deus. Nós agora, depois de salvos, depois que o Senhor Jesus Cristo nos resgatou, nos salvou, nós fazemos parte da família de Deus. É o próprio Espírito Santo que dá esse testemunho, que nos confirma isso. E o Espírito Santo, ele não só nos sela como filhos de Deus, mas ele também nos faz herdeiros de Deus. Veja aí o versículo 17, do capítulo 8 de Romanos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Irmão, nós somos herdeiros de todas as coisas que pertencem ao Deus nosso Pai. Todas as coisas que pertencem ao Deus nosso Pai. Se nós somos filhos, fomos adotados como filhos, tudo nos pertence. Todas as coisas que pertencem a Ele, pertencem a nós. Mas a nossa maior herança é o próprio Deus. Essa é a grande herança depois de nós fomos salvos, acima de todas essas coisas. A maior herança nossa é o próprio Deus conosco, é a glória dele, é nós sabermos que nós estaremos para sempre com ele, depois de salvo, depois da nossa salvação, quando na glória nós estaremos eternamente com ele. Então essa é a nossa maior herança que nós temos, é o próprio Deus em nossas vidas. Então nós participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. A última parte do verso 17 diz assim: também com eles... se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ou seja, primeiro vem o sofrimento, depois a glória. Primeiro o sofrimento, primeiro e isso tudo que nós temos passado aqui, para mais tarde nós gozarmos da glorificação com ele. O que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, né? Sofreu primeiro a cruz, depois a glória. E conosco aqui não é diferente também. Tudo que nós passamos aqui, mas a nossa esperança maior está na glória com Cristo. Um dia nós estaremos eternamente com Ele. Então, essa é a nossa grande esperança. Nele está toda a nossa alegria, nossa esperança e segurança da vida eterna. Tudo está em Deus o Pai, tudo está em Cristo. Isto só é possível por causa da obra completa,
suficiente de Cristo na cruz por nós pecadores. Então nós somos herdeiros conforme a promessa do próprio Deus. O próprio Deus nos fez essa promessa em Gálatas capítulo 4, verso 7. Então aquilo que Deus, o Pai, começou, Ele completará para o nosso bem e para a sua própria glória. Tudo aquilo que o Pai começou, Ele completará, com certeza, para o nosso bem, para o bem da própria glória dEle. Irmãos, eu quero concluir com os irmãos, lendo na primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos encerrar com esse versículo de 1 João. 1 João, capítulo 3, verso 1, que diz assim: eu estou em 1 Pedro. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então, irmão, eu vou terminar com esse versículo, com essa certeza que nós temos. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz, nos fez seu irmão, nos fez filhos de Deus, nos fez herdeiros de Deus, com Ele todas as promessas. Mas lembrando que só é possível por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Nós só gozaremos só somos adotados como filhos por causa do sacrifício completo e suficiente do Senhor Jesus Cristo na cruz por nós. Amém, irmãos? Convido o irmão Sônia.